Bom, então, a última, a última aula que sobre o Kant, né, a gente falou esse negócio chamado estética transcendental. O que era a estética transcendental? Era a explicação que o Kant dava para a pergunta como são possíveis os juízos sintéticos a priori na matemática. Então, depois de toda a exposição chamada estética transcendental, a gente viu que para o Kant, tempo e espaço, né, são aquilo que o sujeito coloca para conhecer as coisas, para conhecer os fenômenos. E de quebra, então, a gente viu que o tempo e o espaço são as condições, né, que fundamentam a aritmética e a geometria. Né? Acho que a gente não precisa falar mais muito sobre isso, né? Não precisa voltar muito nisso. Né? Mas acontece o seguinte, o Kant ele também perguntava como eram possíveis, né, os juízos sintéticos a priori na física. Né? Então, em primeiro lugar, a gente precisa entender aí o seguinte, né? Quando ele responde como são possíveis os juízos sintéticos a priori na matemática, ele está respondendo, né, como que é possível que a gente conheça os objetos. Né? Só que a nossa realidade ela não é composta só de objetos. Né? Para o Kant, né, não adianta nada só conhecer os objetos. Né? Por quê? Porque, além dos objetos, existem as leis que regem os objetos. Né? Então, ele até agora, ele disse como que é possível, né, conhecer os objetos, mas ele ainda não disse nada sobre as leis que regem esses objetos. Né? E essa é a tarefa aí que ele vai empreender daqui para frente. Né? Então, aqui a gente já entra na questão da física. Né? A gente já entra nessa nova rodada de perguntas, né? Que é como são possíveis os juízos sintéticos a priori na física. Né? E a pretensão dele agora é saber se ele pode responder, né, como são possíveis os juízos sintéticos a priori na física. Né? E aí ele terá automaticamente, né, que responder, né, como que nós podemos conhecer as leis que regem os objetos. Até agora, a gente, pelo menos, já sabe como que é possível conhecer os objetos, os fenômenos. É possível, por quê? Porque nós colocamos debaixo, vamos dizer assim, né, debaixo desses fenômenos, né, nós colocamos as nossas formas de sensibilidade chamada tempo e espaço. Né? Então a gente conhece os objetos dentro dessas nossas formas a priori. Né? Só que esses objetos eles são também regidos por leis. Né? Por leis da física, pelas leis da física. Né? Então agora é preciso saber como, né, que a gente conhece essas leis. E claro que para esse estudo, né, ele vai dar o nome de analítica transcendental. Né?
E a gente então vai entrar aí nesse negócio agora, né? Então, vejam o seguinte. Eu preciso do espaço, né? Eu preciso colocar o espaço para que esse objeto, ou qualquer objeto, né, apareça para mim. Só que, pela lógica do Kant, sou eu que dou as condições para essa coisa aqui aparecer para mim. Percebe? Eu percebo, né, que eu já tenho então aí um conhecimento prévio. Quando essa coisa aparece para mim, já que eu dei o espaço, essa coisa apareceu para mim. E quando essa coisa aparece para mim, eu percebo que além do conhecimento prévio que eu tenho do espaço que permitiu essa coisa aparecer para mim, eu também tenho um conhecimento prévio da substância dessa coisa. Eu já tenho um conhecimento prévio, um conhecimento anterior à experiência, vamos dizer assim, dessa coisa aqui, da natureza dessa coisa aqui. Assim como eu tenho um conhecimento prévio, um conhecimento a priori, de que é o tempo e o espaço que me permitem, que essa coisa apareça para mim. Então, eu também tenho um conhecimento a priori, além de espaço e tempo. Agora eu também percebo que tenho um conhecimento a priori da natureza das coisas que aparecem para mim, da natureza desse isqueiro, por exemplo. Eu sei a priori, que essas coisas que aparecem para mim existem. Eu sei a priori que isso aqui é um objeto real. Eu sei a priori, que, por exemplo, isso aqui não é um objeto do meu sonho. Não é uma coisa virtual ou irreal. Percebe? Então eu sei a priori, que isso aqui tem um ser, tem uma natureza, tem uma essência, vamos dizer assim, Então, se eu digo que isso aqui tem uma natureza, eu estou dizendo que eu tenho um conhecimento a priori, de algo que vai um pouco além do que isso aqui está me mostrando. Então, por exemplo, eu sei que isso aqui é composto por determinadas propriedades, do carbono, por exemplo. Que isso aqui é efeito de uma causa. Que isso aqui tem uma consistência. Tem uma matéria, que hoje está assim, desse jeito. Mas amanhã pode estar diferente, pode estar transformada, estará transformada. E um dia vai desaparecer. Então, tudo isso, todos esses conhecimentos que eu tenho a priori, tudo isso são leis que regem esse negócio aqui. E como que eu conheço essas leis? Eu conheço essas leis antes de fazer a experiência do fenômeno propriamente. E também sei que essas leis são fixas, vamos dizer assim. Então, eu também sei a priori que essas leis não são coisas subjetivas, são leis fixas, independentes de mim.
Então, eu sei algo de ainda mais importância sobre essa coisa, né? Ou sobre qualquer coisa, né, que me apareça, né? Antes mesmo de fazer a experiência das coisas, né? Que é o seguinte: eu sei a priori que cada coisa que me aparece, né, para cada coisa que me aparece, existe uma mútua ação e reação. Eu sei então, por exemplo, que umas coisas produzem efeitos em outras. Essa coisa aqui produz efeito em outra coisa, em outro, né? Só que ela também recebe o efeito de outra coisa, né? Então, se a gente imaginar o conjunto inteiro de todas as coisas, a gente vai ver que, pro Kant, esse conjunto inteiro de tudo que existe, o conjunto de todas as coisas que existem, né, para o Kant, isso é um sistema de leis universais, né? E é um sistema de leis universais que pode, né, que pode ser expresso de alguma forma. Percebe? Então, a gente deve fazer a seguinte pergunta, em primeiro lugar, né? Eu estou aqui olhando esse isqueiro. Eu tenho um conhecimento prévio, eu tenho um conhecimento desse isqueiro, né? Um conhecimento prévio desse isqueiro, né? Prévio por quê? Porque é anterior à experiência que eu posso fazer desse isqueiro, né? Então, lembrando, né? Eu sei, independentemente da experiência, que esse isqueiro tem uma essência. E eu sei também que, independentemente da experiência, esse isqueiro é efeito de uma causa. Só que vem a pergunta do Kant: como que eu posso saber tudo isso dessa coisa? Olhando para a coisa? Para o Kant, não. Por quê? Porque se eu fico aqui olhando para essa coisa, né, isso já é, de algum modo, fazer a experiência da coisa, né? Só que ele está falando de um conhecimento que vem antes da experiência, que precede a experiência, né? E tem um outro problema aí, que para o Kant, se eu digo que essa coisa tem uma essência, eu não posso dizer isso baseado na visão que eu tenho sobre essa coisa. Porque eu posso ficar aqui anos e anos olhando para essa coisa, né, que ela nunca vai me mostrar a essência, a sua essência. Percebe? Só que eu sei que ela tem uma essência. Então esse saber independe de eu ficar aqui, né, olhando para a coisa. Essa coisa ela nunca vai me mostrar, né, que ela é efeito de uma causa, por exemplo. Eu posso ficar aqui olhando anos e anos e anos para essa coisa, né, e ela nunca vai me enviar, né, a relação causal. Só que eu sei que isso aqui está dentro, né, de uma relação causal. E esse saber não depende da experiência dessa coisa. Por quê? Porque esse saber que eu tenho, ele não vem de impressões pro Kant, percebe? Esse saber não está impresso nas coisas, na coisa, no fenômeno. Então aí eu já tenho que descartar, né, que esse conhecimento que eu tenho da coisa venha da impressão sensível da coisa, da impressão sensível da realidade. O Kant é isso, né? Só que, claro, né, isso não está, nós não entramos nem na parte da explicação disso, né? Só que a analítica transcendental, então, ela vai repetir, né, a pergunta lá da estética transcendental. Como são possíveis esses conhecimentos que a gente tem da realidade, antes da experiência com a realidade?
Então a analítica transcendental ela vai perguntar, né? Como que são possíveis os juízos sintéticos a priori na física? E aí essa pergunta a gente pode traduzir do seguinte modo: como que é possível o conhecimento da realidade das coisas? Bom, mas o que é realidade para o Kant? A realidade para o Kant seria... Bom, a gente precisa, em primeiro lugar, lembrar que o Kant ele é um filósofo moderno, né? E que todo filósofo moderno, queiramos ou não, né, já está debaixo aí da influência de Descartes. Né? E se a gente perguntasse o que é a realidade para o Descartes, né, ele ia dizer, em primeiro lugar, o seguinte, que a gente pode, exercitando a dúvida metódica, separar a nossa experiência em dois campos. A gente pode separar a nossa experiência em dois campos. De um lado, a gente pode colocar as coisas que nós vimos, ouvimos e tocamos. Então, de um lado, a gente pode colocar toda a realidade aí fora, vamos dizer assim, né? Mas do outro lado, então, a gente tem que colocar o quê? O pensamento sobre essas coisas que a gente viu e tocou, né? Ou seja, o pensamento da realidade, né? De um lado, a realidade, e do outro, o pensamento da realidade, o pensamento que nós temos da realidade. Né? Então, por que a gente diz, né, que esse é um exercício da dúvida? Porque para o Descartes, né, já que ele separou, né, de um lado ele colocou a realidade e do outro o pensamento sobre a realidade, já que ele fez essa separação, né, então a gente pode imaginar que no meio está a dúvida metódica. Né? Claro que ele não fala isso, mas é só para ilustrar um pouco. Né? Então a realidade está de um lado, o pensamento está do outro e no meio a dúvida metódica. Então, ele percebe, né, que ele pode colocar em dúvida tudo que está do lado da realidade. Né? Ele pode colocar em dúvida todas as coisas da realidade, mas ele não pode colocar em dúvida esse outro lado, né, que é o lado do pensamento da realidade. Né? Ele pode duvidar, então, que tudo que ele pensa seja real. Mas ele não pode duvidar que ele está pensando. Né? Então, se ele tem dúvida sobre a realidade, né, ele não tem dúvida que ele pensa. Né? Então, se eu digo que, por exemplo, esse isqueiro existe no mundo real, eu posso duvidar. Eu posso duvidar que esse isqueiro exista. Né? Pode ser que seja só um sonho meu. Né? Só que eu não posso duvidar que eu tenho um pensamento sobre esse isqueiro. Então, o que o Descartes chama de realidade, né, nesse caso? Realidade para o Descartes é quando um pensamento, né,
Quer dizer, quando há um pensamento, corresponde um objeto fora dele. Então, por exemplo, se eu penso nesse isqueiro, né, e eu comprovo, né, que esse pensamento corresponde a um objeto fora de mim, chamado isqueiro, né, quer dizer, fora do meu pensamento, né, então a isso o Descartes vai chamar de realidade. Né? A isso ele vai chamar de realidade. Se eu penso num elefante com asas, e esse pensamento não corresponde nada lá fora, né, que seja um elefante com asas, né, então esse pensamento ele não pode ser considerado como real, né, não pode ser considerado como realidade. Né. Então, como o Descartes está preocupado com o conhecimento certo das coisas, né, o perigo de errar está onde? Está em emitir juízos, está no juízo. O perigo de errar está no juízo. Está na emissão do juízo que a gente faz. Então, se eu digo que eu estou pensando num elefante com asas, só o fato de estar pensando num elefante com asas não quer dizer nada. Mas quando eu digo que existe uma coisa chamada elefante com asas, né, que eu estou pensando nessa coisa, né, isso pode ser um erro para o Descartes, isso pode, né, pode ser uma mentira, né, uma falsidade. Por quê? Porque pode ser que não. Pode ser que a esse pensamento não corresponda a nada lá fora. E aí, isso é o erro. É o oposto da verdade. Então, se eu não imito juízo nenhum, né, eu não erro. Se eu fico quietinho, né, se eu não afirmo e nem nego nada de nada, eu não tenho como errar, percebe? Se eu fico caladinho, eu não tenho como errar. Agora, se eu falo qualquer coisa, se eu afirmo, né, ou se eu nego qualquer coisa, bom, aí eu já entro num terreno perigoso. Que é o perigo de quê? De negar ou afirmar, né, alguma coisa que existe no pensamento, mas não existe na realidade, percebe? Então, para eu não errar, tem que haver uma correspondência do que eu penso, né, da coisa pensada com a coisa fora do meu pensamento. Né? Então, vejam que para o Descartes, o ponto de partida é sempre o pensamento, não a realidade lá fora. É o pensamento. O ponto de partida é o pensamento. E a realidade, para ser realidade, ela tem que ser alguma coisa que se refira ao pensamento, né? Que corresponda ao pensamento. Só que quando que essa realidade pode corresponder ao pensamento? Lembrando que se ela corresponde ao pensamento, ela tem validez. Né? Mas quando que uma realidade tem validez? Quando eu julgo. Quando eu afirmo ou nego alguma coisa. Se eu não julgar, eu não erro. Só que aí tem um problema. Se eu não julgar, eu fico numa boa, eu não erro. Não cometo nenhum erro, fico de bem com todo mundo. Né? Só que tem uma coisa aí, se eu não julgar, eu não coloco a realidade. Percebe?
Se eu ficar quietinho, eu não erro. Mas se eu ficar quietinho, eu não coloco a realidade lá fora. Se eu não julgar, se eu não afirmar nem negar nada, eu não erro. Mas aí eu fico no âmbito, só no âmbito do pensamento. Só que aí não existe a realidade lá fora. Para ver a realidade lá fora, eu tenho que dizer alguma coisa. Eu tenho que negar alguma coisa, ou tenho que afirmar alguma coisa. Eu tenho, em síntese, que emitir um juízo. Então, veja, como que eu posso negar ou afirmar alguma coisa? Eu posso afirmar ou negar alguma coisa quando essa coisa existe. Quando essa coisa passa a ser o sujeito de um juízo. Percebe? Não quando ela existe, mas quando ela passa a ser o sujeito de um juízo. Então, se eu digo, por exemplo, que Sócrates é filósofo, eu estou emitindo um juízo. E esse juízo, ele tem uma forma. E a forma dele é dizer que o sujeito da proposição que ele existe de algum modo. Então, se eu digo que o Sócrates não é italiano, eu estou dizendo que o Sócrates existe, mas não como italiano. Percebe? Então, isso quer dizer mais ou menos o seguinte, que eu não posso afirmar ou negar nada de algo se esse algo não estiver na realidade. Então, o que é a realidade para o Descartes? É tudo aquilo que pode receber alguma determinação mediante um juízo. Então, veja, para o Descartes, a realidade precisa ser colocada, não imediatamente, mas mediante um juízo. Colocada por um juízo. Se ela não for colocada por um juízo, então pode ser que seja uma mera abstração da mente. Somente é somente uma abstração da mente. Então a realidade precisa ser colocada. E quem que coloca a realidade? Os juízos. E o que é um juízo? É uma afirmação, uma negação que a gente faz sobre as propriedades das coisas. É uma afirmação, uma negação de uma propriedade que a gente atribuiu ou não atribuiu a alguma coisa. Então, por exemplo, quando que esse isqueiro é real para o Descartes? Quando ele é sujeito de um juízo, quando ele é sujeito de uma série de predicações. É só nesse caso que o sujeito da proposição é real. Então, aquilo que eu não posso predicar tem um efeito contrário, ou seja, não é real. Então, fica claro aqui, fica evidente que para o Descartes o estatuto da realidade está na função intelectual de formular juízos, percebe? Então, quem que estabelece o que é real? É o sentido da visão, do tato, do olfato, do paladar, da audição? Não. Quem estabelece o que é real é o intelecto. Sob a forma de lógica, de estrutura lógica. Então, é a função intelectual do juízo.
Então, nesse caso, é a lógica que invalida a ontologia. Então, a gente pode dizer aí que para os modernos, depois do Descartes, né, a ontologia, né, como ciência de todos os entes, ela é duvidosa. Ela é duvidosa até que a lógica valide algumas coisas da ontologia. Né? Por quê? Porque é o juízo lógico que põe a realidade. Então, quais são, né, as diversas formas de colocar a realidade para o Descartes? São as formas do juízo. As mais variadas, né, a variedade das formas que nós emitimos de juízo. Então, alguém pode perguntar, né, mas professor, quais são as formas do juízo? Bom, para a gente responder essa pergunta, a gente precisa voltar até a lógica formal do Aristóteles, até a lógica do Aristóteles. O que o Aristóteles dizia sobre as formas do juízo? Eu já falei isso no Conhecendo Platão, né? Se vocês estão lembrados. Né? Então, o Aristóteles tem um livro lá chamado Lógica. E naquele livro tem lá um capítulo inicial chamado Categorias, né? Onde ele vai ali tratar do problema do ser. Né? E nesse livro chamado Categorias, o Aristóteles ele quer, então, entender a estrutura do ser. Né? E o que é entrar na estrutura do ser? Como entrar na estrutura do ser? E ele percebe que para entrar na estrutura do ser, ele é preciso compreender os juízos, as mais diversas formas de juízo. Né? Quer dizer, ele percebe que para entrar na estrutura do ser é preciso entender os mais diversos pontos de juízo através dos quais nós dizemos o ser. Mediante o quê? Mediante a nossa contemplação das coisas. Né? Que é dizer as mais diversas formas, né, como o ser aparece para nós. Né? Vamos dizer assim. Bom, mas o que é isso? O que é esse negócio de dizer as mais diversas formas como o ser aparece para nós? O que é esse negócio de dizer as mais diversas formas do ser? É fazer juízos. Né? E aí, então, o estudo do Descartes, né? Quer dizer, do Aristóteles, né? Ele vai ser tão profundo, né, que ele vai acabar mapeando mesmo as mais diversas formas do juízo. Né? E esse mapeamento que ele faz, ele está valendo até hoje.
valeu para todo mundo que veio depois dele, valeu para o Descartes, valeu para o Kant, e vai continuar valendo pela eternidade afora. Então, os juízos em Aristóteles, eles vão revelar as categorias do ser e as categorias do ser. O Aristóteles vai mostrar que elas têm dois aspectos. Um aspecto lógico e um aspecto ontológico. Até aí parece que o Descartes é igualzinho ao Aristóteles, né? Mas não é não, viu? É bem diferente. Né? Só que essa diferença aí a gente vai ver lá para frente, né? Mas, por enquanto, vamos dizer mais ou menos o seguinte, né? Que lá no Aristóteles também já havia essa distinção entre o aspecto lógico do juízo, né, e o aspecto ontológico do juízo. Mas vamos por partes. O Aristóteles ele percebe, né, que existem vários modos de dizer o ser. Né? Tem vários modos de dizer do ser aquilo que é o ser. Né? E o que é isso? Né? Que vários modos de dizer o ser são esses? Né? São as várias formas que nós temos de predicar alguma coisa de um sujeito. Né? Então, as várias formas de atribuir um predicado ao sujeito, né, o Aristóteles coloca mais ou menos os seguintes termos. Né? Então, por exemplo, vamos pegar esse isqueiro. Esse isqueiro agora é o sujeito da proposição. E tudo que eu posso dizer desse sujeito da proposição está dentro de uma das 10 formas de juízo que o Aristóteles descobriu. Então, o Aristóteles descobriu que existem 10 formas de juízo. 10 categorias de juízos. Então, o que é um juízo? Um juízo é colocar um predicado no sujeito. Só que existem incontáveis predicações, né? Mas toda a predicação que a gente faz, ela vai cair numa dessas 10 formas, uma dessas 10 categorias de juízo que ele vai descobrir. Então, vamos fazer a experiência, né? Para o Aristóteles, as 10 categorias de juízo são, pela ordem, né, as seguintes: a substância, a quantidade, a substância, a quantidade, a qualidade, o tempo, o espaço, a relação, a ação, a paixão, a posição e o estado. Então vejam, essas 10 categorias de juízo, né, para o Aristóteles, né, elas são o quê? Em primeiro lugar, elas são pontos de vista do sujeito. Né? E dentro do sujeito, né, isso está dentro, quando dentro do sujeito, isso faz parte da dimensão da lógica. Né? Só que não são apenas pontos de vista do sujeito. Né? Porque se fosse assim, a gente estaria, o Aristóteles já seria um Kant avant la lettre. Seria um Kant antes do tempo, antes do Kant. Por quê? Porque as categorias, embora sejam pontos de vista de um sujeito, embora elas estejam também, né, no âmbito da lógica, né, elas também são categorias impressas nas coisas. Né?
Essas também são categorias impressas nas próprias coisas, percebe? Quer dizer, a realidade, né, das coisas, quer dizer, as coisas da realidade, né, elas também têm essas categorias impressas nelas mesmas. Não é uma doação que o sujeito faz às coisas. Não, elas têm essas categorias impressas nelas mesmas. Não sou eu que coloco isso nas coisas, né, como seria para o Descartes, para o Kant. Né? Não. Essas categorias estão impressas nas coisas do ponto de vista ontológico também. Né? Elas estão na minha mente? Sim, estão na minha mente, mas elas também estão nas coisas, percebem? Então, do ponto de vista do sujeito para o Aristóteles, essas categorias elas são as formas da predicação, né? Que são o ponto de vista do sujeito sobre as coisas, né? Mas elas também são as formas das coisas em si mesmas. Né? E claro que isso é bem diferente do Kant e do Descartes. Né? Bom, nós vamos pegar o ponto de vista, então, do sujeito para entender esse negócio aqui. Né? Então, eu tenho aqui, né, esse isqueiro. E esse isqueiro é o sujeito de variadas proposições, né, que eu posso fazer. Né? De variadas predicações que eu posso fazer. Né? Por quê? Porque eu estou com ele diante de mim. Né? Eu estou olhando para ele. Aí eu vou tentar dizer algumas coisas sobre ele, né? Para saber como que essas coisas, como que essas categorias funcionam. Como que elas se aplicam. Então, a primeira coisa que eu digo é a seguinte: esse isqueiro, né, é um isqueiro. Ou melhor, eu digo, isso aqui é um isqueiro. Que tipo de juízo é esse? Para o Aristóteles, esse é um juízo que revela a categoria de substância. Quem que é o sujeito da proposição? É isso aqui. E o que é isso aqui? Qual que é a predicação? Isso aqui é um isqueiro. Por que esse predicado é um juízo de substância? Porque ser isqueiro é a substância disso aqui. Né? É claro, eu não vou aprofundar esse negócio agora porque eu vou ter que voltar a esse conceito de substância, né? No Aristóteles. Né? Um pouco mais adiante eu vou ter que voltar para isso aqui. Né? Só que eu falei bastante sobre esse conceito aí de substância no Conhecendo Platão. Então, quem quiser pode buscar lá que vai encontrar. Né? Falei bastante sobre isso. Né? Agora eu não vou falar sobre isso porque eu vou ter que retomar. Vou ter que retomar essa questão lá para dentro, lá para frente, né? Bom, então essa primeira predicação, né, ela já me revelou o quê? Uma categoria ontológica e lógica ao mesmo tempo, que é a categoria da substância. Né? E essa categoria da substância, por ser lógica e ontológica, né, ela está dentro da minha mente, mas ela também está nessa coisa aqui. Só que sobre essa coisa aqui, sobre esse isqueiro, né, eu também posso dizer o seguinte, né, que esse isqueiro é grande. Né, por quê? Porque eu tenho um isqueiro por aí que é menor, que é pequeno. Eu não sei onde é que está.
Então, quando eu digo esse isqueiro é grande, eu já estou descobrindo aí outra forma de juízo, né? Que é um juízo de quantidade, da quantidade, né? Esse isqueiro pode ser grande, né? E por ser grande, ele pode ter mais gás que o outro que é pequeno, né? Então, esse juízo se refere ao que? À quantidade, né? Então, se eu predico, né, o muito ou o pouco, eu estou me referindo à categoria da quantidade, né? Que a realidade está me dando, né? Mas que também são iguais às categorias lógicas que eu tenho na mente, né? Bom, mas eu posso dizer também, né, que esse isqueiro é amarelo, né? E o que é ser amarelo? É ter uma determinada qualidade, né? Então aí eu já achei aí uma outra forma de juízo, né, que já não se refere à categoria de quantidade, mas agora eu estou me referindo à qualidade desse isqueiro, percebe? Mas então, quando eu disse, por exemplo, né, que esse isqueiro é maior que o outro que está por aí, né, aí eu já estou me referindo à categoria nem da quantidade nem da qualidade, mas da relação. Eu já estou me referindo a uma relação disso aqui com outra coisa, né? Aí se eu digo que esse isqueiro está na minha mão, eu estou me referindo ao que? A uma categoria que o Aristóteles chama de lugar, né? Uma categoria lógica e ontológica chamada espaço, né? Esse isqueiro, ele está em algum espaço, né, que é o espaço da minha mão. Ele não está nem em Marte nem na Lua, ele está aqui na minha mão. Então, se eu digo que esse isqueiro está na minha mão agora, no dia 29 de novembro, né, às 9h30 da noite, eu estou me referindo já a outra categoria específica, que é a categoria de tempo, percebe? E se eu digo que esse isqueiro acende cigarro, por exemplo, né, ou serve aí para fazer uma fogueira, eu estou dizendo que esse isqueiro produz alguma coisa. O que ele produz? Ele produz fogo, né? Então, eu estou dizendo o que ele faz. E o que ele faz? Ele produz fogo. Ele transforma o gás em fogo. É isso que ele faz, né? E aí o Aristóteles vai nomear essa forma de juízo de ação, né? Ação. E ação é aquilo que o sujeito faz, né? Então, ele já descobre aqui também a categoria da ação, né? Mas se eu digo que esse isqueiro, depois de realizar a sua ação, né, ele fica vazio de gás e todo quente, né, aí eu já não estou, eu estou me referindo não ao que ele faz, mas ao que ele sofre. Para fazer alguma coisa, ele sofreu outra, né? Então, se eu digo, por exemplo, que esse isqueiro, né, se eu ficar com ele muito tempo ligado para esquentar uma água, ele vai esquentar na sua superfície, na sua parte metálica, ele vai esquentar muito, né? Ele vai esquentar a ponto até de explodir, né? Eu estou dizendo aí que ele vai sofrer um calor, né? Então, esse tipo de juízo, né, pro Aristóteles, né, é um juízo que se refere àquilo que a coisa sofre, por isso ele dá o nome de paixão, percebe? Então, por exemplo, né, a ação do machado é cortar a árvore, mas qual que é a paixão da árvore? É ser cortada para virar lenha, para virar tábua. Então aí nós já temos aí outra categoria, né? A categoria da paixão. Bom, mas claro que eu também posso dizer o seguinte, né? Que esse isqueiro está de pé,
ou está de ponta cabeça. Que tipo de juízo é esse? É um juízo de posição. Ele está de pé. Sócrates está deitado em sua cela. É um juízo de posição. E aí, por último, né, eu posso dizer o seguinte, que esse isqueiro está vazio. O que está quase vazio, o que está pela metade. Né? E agora eu já não estou falando em nenhuma outra categoria, né? Nem de qualidade, nem de espaço, nem de tempo, nem de posição. Mas eu estou falando da categoria estado, né? Que é o estado em que esse isqueiro se encontra. Ele está quase vazio. Né? Percebe? Então, é assim, bem resumidamente, né? As formas, né, essas formas de juízo, quem descobriu foi o Aristóteles. Né? E ainda está valendo, evidentemente. Né? E vai valer aí eternamente. Né? Então, as formas do juízo, né, essas formas do juízo descobertas pelo Aristóteles, né, são essas 10 categorias lógicas e ontológicas, né? Lógicas do juízo e ontológicas porque fazem parte das coisas aí na natureza. Né? E como 10 categorias, como 10 formas de juízo, né? A gente entende como 10 formas de predicar algo de algo. Né? Mas também são 10 categorias do ser. São as 10 categorias do ser, que formam a estrutura do ser, percebe? 10 categorias do ser, por quê? Porque se apresentam nas coisas. E essas categorias são a própria estrutura do ser. São categorias, são estruturas da razão, são as estruturas do juízo, mas também são as estruturas da realidade ao mesmo tempo. Então, mas eu não vou, como eu disse, não vou me aprofundar nisso agora, porque a gente vai voltar a essas questões. Agora eu só estou lembrando, né, quais são as formas do juízo. Né? E as formas do juízo a gente encontra em Aristóteles, no livro da Lógica. Né? E quais são as formas do juízo? São 10. Substância, quantidade, qualidade, tempo, espaço, relação, ação, paixão, posição e estado. Bom, por que eu dei toda essa volta? Porque para o Descartes a realidade é colocada pelas formas lógicas do pensamento. Percebe? E quais são as formas lógicas do pensamento? São as mais variadas formas do juízo. E quais são as mais variadas formas do juízo? São as categorias lógicas do Aristóteles, né? Que a gente acabou de ver. Mas, bom, por que falar do Descartes, né? Então, para resumir, né, a gente pode dizer o seguinte, que o Descartes, ele identifica a função lógica do juízo, né, com a função ontológica de colocar a realidade. Né? E o que isso tem a ver com o Kant? Tem tudo a ver com o Kant. Por quê? Porque o Kant, para explicar esse negócio aí de como que nós somos capazes de entender as leis, né, que regem os objetos, ele vai partir justamente dessa identificação que o Descartes faz entre a função lógica do pensamento e a realidade. Né? E no mesmo sentido que o Descartes, que é a função lógica do pensamento que põe a realidade diante do sujeito, que põe a realidade para o sujeito. Só que isso aqui já não tem mais absolutamente nada a ver com o Aristóteles. Né? Porque do Aristóteles, o Descartes e o Kant, eles só vão pegar as categorias lógicas. Né?
Mas eles não vão estabelecer essa relação necessária entre a estrutura do pensamento com a estrutura das coisas. Não. As coisas dependem essencialmente da estrutura do pensamento para os modernos, né? Para Descartes e Kant, evidentemente. Né? Então eles só pegam as formas do juízo, né? Mas o Kant ele vai modificar bastante esse negócio, né? Só que isso aí a gente só vai ver na próxima aula, né? Se Deus quiser. Né? Então, por hoje é isso.